Vamos recuar no tempo e a alta velocidade até aos anos 90. Uma década que tinha um ritmo próprio, uma estética própria e uma energia que ainda sentimos quando ouvimos certos sons, quando vemos certas cores ou quando ligamos uma velha consola. E claro, não dá para falar dessa época sem falar dele. Imagina um corpo pequeno e compacto, com espinhos projetados para trás, olhos enormes que ocupam quase metade da cara e um sorriso rasgado, desafiador. Umas luvas brancas e uns sapatos vermelhos icónicos completam a imagem. Mas falta o mais importante. É azul. Hoje entramos no universo de Sonic e em 2026 celebram-se 35 anos desde que surgiu em nome próprio. Estás a ouvir Geração Gamer. O meu nome é Cristiana Reis e neste podcast fazemos uma viagem até aos videojogos que moldam quem somos. Os que nos acompanharam durante a infância, os que ainda hoje nos desafiam e os que nos fazem imaginar o futuro. Este é um espaço para todos. Para os que sempre jogaram, para os que pararam e voltaram, para os que têm apenas recordações e até para os curiosos. Histórias, memórias, cultura e curiosidades, tudo cabe aqui. Vamos jogar? O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Estamos nos anos 80, uma época marcante com uma identidade visual, sonora e cultural muito específica. As sonoridades eletrónicas e batidas dançantes dominavam, os videoclipes eram essenciais para a composição de um artista e nomes como Madonna, Prince, Queen e Michael Jackson moldavam a década. As cores neon e os cabelos volumosos estavam na moda. E neste contexto, a companhia de videojogos japonesa Sega precisava de uma mascote forte para competir com o Super Mario da concorrente Nintendo. Com as ideias a fervilhar, Naoto Oshima experimentou desenhar vários animais até decidir que o personagem iria ser um ouriço. A ele juntaram-se Hirokazu Yasuhara, responsável pela jogabilidade e pelos níveis originais, e Yuji Naka, que programou o primeiro jogo. E assim Sonic apareceu pela primeira vez em 1990, mas não foi num jogo próprio. Podemos dizer que fez uma pequena participação no Ride Mobile, um jogo de arcade. A estreia como protagonista e estrela deu-se no ano seguinte, em 1991, com o lançamento de Sonic the Hedgehog para a Mega Drive Genesis. Come on, just show me what you got. Going fast is cool, don't slow it now. Para quem cresceu nos anos 90, não era apenas um personagem de videojogo. Era um símbolo de modernidade, de rebeldia e de velocidade. Era o herói azul que aparecia na televisão com uma atitude que contrastava com quase tudo o que existia antes. Enquanto muitos jogos ainda tinham aquele ar mais inocente e simples, Sonic apresentava um universo com música eletrizante, cenários vibrantes e uma personalidade que parecia dizer: "Vá lá, o futuro está a começar." E lembram-se da descrição dos anos 80 feita anteriormente? Não só influenciou toda a estética, como até Michael Jackson serviu de inspiração para o visual do ouriço azul, é que os sapatos vermelhos e brancos surgiram da capa do disco Bad. Mas voltemos ao jogo. Havia algo mágico naquela experiência. Ligar a Mega Drive, ouvir o Sega ecoar pela sala, sentir o comando em forma de meia-lua nas mãos. Era um ritual.
E quando o ouriço azul começava a correr, era como se estivéssemos a ver o mundo a mudar diante dos nossos olhos. Para muitos de nós, foi a primeira vez que sentimos verdadeira adrenalina num videojogo. A primeira vez que percebemos que um jogo podia ser rápido, estiloso, desafiante e, ao mesmo tempo, incrivelmente divertido. Mas Sonic sempre foi mais do que um ouriço azul. Era uma parte da cultura pop que definia quem éramos, enquanto miúdos que cresceram naquela época. Era o amigo que nos acompanhava depois da escola, o motivo de discussões acesas no recreio e que, na verdade, duram até aos dias de hoje. Sonic ou Mario? E a banda sonora de tardes inteiras passadas a tentar apanhar todos os anéis sem cair naquele maldito buraco antes do checkpoint. Era a sensação de que estávamos a viver algo novo, algo que só aquela geração compreendia. E o mais fascinante é que, mesmo com o passar das décadas, Sonic continuou a correr. Reinventou-se, adaptou-se, atravessou altos e baixos, mas nunca perdeu aquela essência que conquistou uma geração inteira. E é por isso que, hoje, não é apenas nostalgia, é memória viva. Neste episódio, vamos conversar com 2 convidados que cresceram com ele, vibraram e acompanharam cada evolução, cada transformação. E a verdade é que continuam entusiasmados com este universo. Mesmo já adultos, continuam a sentir aquele brilho nos olhos quando o ouriço azul aparece no ecrã. Trazem perspectivas únicas e é precisamente essa diversidade que torna a conversa tão especial. A Ana Guerra é streamer e é criadora de conteúdos, com presença ativa nas redes sociais. Basta pesquisarem pelo nome. E o Guilherme Teixeira admite que, com 31 anos, 29 foram passados a jogar e a admirar o Sonic. Explora a escrita de videojogos e participou e escreveu episódios do programa Retro Gamers da SIC e faz parte de eventos como a Comic Con, o Iberanime e o Street Gaming. Agora, apertem os atacadores, respirem fundo e preparem-se. Vamos entrar no mundo de Sonic, o que significa que a velocidade é lei e a diversão nunca abranda. Fiquem por aí porque, com um tema destes, a conversa promete. Olá, bem-vindos. Vamos começar pelas vossas memórias, que no fundo estão traduzidas nos objetos que trouxeram. Ana, tu trouxeste um jogo icónico. Aqui em cima da mesa está a capa que toda a gente conhece, com o Sonic, o jogo que foi lançado em 1991 e que celebra 35 anos este ano. O que é que significa esse videojogo para ti? Então, lá está, eu comecei a jogar desde muito nova, e Sonic terá talvez sido o primeiro jogo que eu tive contacto. Portanto, eu nasci em 95 e provavelmente o primeiro jogo que eu joguei talvez tenha sido este. Não tenho bem a certeza, mas talvez tenha sido. Estamos a falar de um jogo que saiu em 91. Os meus primeiros contactos com videojogos era na consola, na Mega Drive do meu primo. E muito antes de Mario, muito antes de Pokémon, que são alguns dos títulos que eu também identifico como sendo os primeiros títulos que eu joguei. Eu acho que primeiro veio o Sonic, portanto, e é uma personagem super carismática. Portanto, desde então, eu diria que agora nos anos mais recentes já não tenho jogado todos, mas acompanhei muito o início. Lá está este primeiro, o segundo, o terceiro, e depois ainda tive uma paixão muito grande pelo Sonic Heroes também, que joguei já no PC. Sempre me ficou a escapar o Sonic Adventures 1 e 2, que também são super, super icónicos, mas ficaram também muitas as músicas. Eu lembro-me de prestar muita atenção e andar com as músicas no meu MP3. Também falaremos delas. E levava para a escola, ouvia por aí fora. Cheguei a fazer edições de vídeos também, de vídeos de tributo do Sonic e outros de nada a ver, mas usando bandas sonoras de músicas do Sonic. Portanto, acabou por ser uma saga que acho que tem acompanhado a vida. E mais recentemente, por acaso, tenho uma história engraçada,
que é quando eu estive na Gamescom, portanto em agosto do ano passado, tive a oportunidade de estar a streamar o Sonic Racing Cross Worlds no stand mesmo da Sega. Portanto foi assim uma experiência bastante memorável e que pronto, vou levar para a frente. Não sei se vou repetir tão cedo. E quem diria, não é? Nunca imaginaste que isso poderia acontecer. O jogo na altura, portanto, ainda não estava disponível, estava só disponível lá na feira para as pessoas experimentarem, e eu fui uma das streamers que teve a oportunidade de streamar pronto, o jogo quando ainda não tinha saído lá. Acrescentava só, lá está, eu tenho estado a dar-vos tease disto antes mesmo de gravarmos o podcast, a história dramática. A história dramática é que esta cópia que eu trago aqui não é verdade a cópia que eu tinha, ou neste caso que o meu primo tinha na altura, porque o que aconteceu foi a Mega Drive avariou, portanto deve ter tido um problema qualquer na placa gráfica, as cores estavam todas alteradas, o que para este tipo de jogos é completamente difícil conseguires passar os níveis, não é? Se não tiveres noção de onde é que começa e acaba cada plataforma, ou onde é que estão as personagens. Então na altura a minha mãe, portanto depois do meu primo basicamente me dar a consola e eu herdar esta raridade, a minha mãe decidiu que uma consola não estava a funcionar, meteu tudo no lixo. Drama. Okay? Portanto, há drama, pessoas horror, que têm tragédia. Há pessoas que têm o drama de a mãe ou o pai vendeu a consola ou deu a consola a uns primos ou uns amigos. A tua mãe foi mais longe. A mim foi mesmo, foi para o lixo, e foram os jogos também. Portanto, que é uma tragédia que se perdeu. Mas pronto, eu fui recuperar este ACX e agora pronto, fica para coleção para o resto da vida. E Guilherme, tu trazes uma fase mais recente. É verdade, de Sonic. É verdade. Os objetos que eu trago são mais recentes porque tentei para a PS5, aqui... não é? O Sonic Origins Plus. Exatamente. Para a PS5, e depois em baixo tem aí para a PS2. também a Collection, mas para a PlayStation 2. Porquê é que eu trago estas versões mais recentes? Primeiro porque se calhar tenho também aqui uma história também parecida, porque também efetivamente a minha família poderá ter guardado a consola num sítio que eu não conseguia alcançá-la a tempo de trazer aqui para este episódio. E então decidi trazer edições mais recentes, até para dar um ponto de vista a quem ainda não... Digamos, quem nunca jogou Sonic e está agora a ouvir este podcast e pensa, muito bem, quero perceber o que era o Sonic dos anos 90, pode fazê-lo através destas cópias da Mega Drive, obviamente. Para muitos até as melhores versões do jogo, porque há muita coisa alterada e até cortada nas reedições, mas é mais fácil em termos, digamos, de qualidade de vida. Quem tem uma consola de PS5, Xbox, Nintendo Switch, o que seja, esta coleção tem aí os jogos originais da Mega Drive, e poderão conhecer assim de facto o início do Sonic. Em relação à minha história com o Sonic, é um pouco também parecida se calhar à Ana. Eu acho que também foi efetivamente o meu primeiro jogo, não o 1, mas o 2. E lá está, eu comecei a jogar, eu ainda nem 3 anos tinha, e eu sei isto por uma razão muito simples, porque aos 3 anos eu recebi a PlayStation 1, e antes disso eu tinha essa Mega Drive em casa, que até hoje eu ainda não percebi bem de quem é que era. Ela estava lá em casa, eu jogava, e jogava principalmente 2 jogos, era o Sonic the Hedgehog 2 e isto é de outra figura, o Castle of Illusion do Mickey. E eram 2 jogos que estavam sempre em rotação. E mesmo depois de ter a PlayStation 1, voltava muitas vezes à Mega Drive e jogava muito o Sonic, o 2, o 3, depois o 3 e o Knuckles. Sempre tiveram ali presentes nas primeiras fases da minha vida. Depois a seguir... Interessante isso que estavas a dizer. Sim. De voltares à Mega Drive. Que magia é que há, no caso neste jogo, no Sonic, não é? Para já teres uma plataforma mais avançada e ainda assim queres voltar atrás e jogares o primeiro jogo de Sonic. Eu diria, e posso agora poderão analisar aqui o que é que eu vou dizer, mas eu diria que era pelo facto do Sonic ser cool. Sonic é muito cool, era muito fixe, era rápido e era uma figura que eu em criança gostava muito de ver. E por exemplo, comparando com o seu rival direto, o Mario, que também é uma personagem que eu gosto muito, jogos que eu gosto muito, se calhar até podemos dizer jogos melhores do que o Sonic, mas
nunca teve essa ligação direta. A personagem principal, o Sonic e o Mario, sempre tive ligação muito mais com o Sonic. E eu acho que tem a ver com essa atitude dos anos 90 Carisma. que prendeu ali na altura. Se calhar para um miúdo agora que for pegar no Sonic, se calhar não vê assim dessa forma. Lá está. Tem muito a ver com a época da altura. E na altura marcou-me de facto. Depois da continuação, na PlayStation 2, por exemplo, com essa coleção, mas com outros títulos que houve, lá está, a Ana falou do Sonic Heroes, que também deve ter sido um jogo que vendeu imenso, porque era um jogo já em 3D, mas que na altura conseguiu cativar uma nova legião de fãs. E lá está. E apesar de termos aqui várias iterações, a verdade é que ele foi ficando sempre presente na minha vida e vou jogando e vendo os filmes e séries e tudo o que há sobre ele. E na verdade também o primeiro jogo obviamente que me marcou muito, porque também fez parte desta minha introdução nos videojogos, mas eu optei por trazer um jogo da Dreamcast que se chama Sonic Shuffle, e agora vou contar aqui uma história, o meu irmão que me perdoou, mas nós temos 11 anos de diferença e quando eu recebi esse jogo o meu irmão era muito pequeno. E então houve uma altura em que ele decidiu trincar o CD. Trincou o disco. Por algum motivo? Não, estava aborrecido, não tinha nada para fazer e então decidiu, era muito pequeno e decidiu trincar o disco. Mas trincou e danificou o disco? E, completamente, o que foi uma grande tragédia lá em casa. Porque eu fiquei muito triste. O CD não está ali ou está trincado? Não, depois os meus pais foram comprar outro jogo igual e deram-lhe para ele me oferecer. Ok. E ele veio assim choroso dizer: Mana, está aqui, pronto. Podia ser aquela tendência que existe agora muito na Nintendo Switch de lamber os cartuchos, não é? Para ver que sabor é que tem. Estava bem avançado. Já estava nessa altura. Sim, mas pronto, este jogo tem aqui esta particularidade para mim. Vamos ser honestos, acho que todos nós tratávamos um bocadinho mal os nossos CDs, não é? Pelo menos eu lembro-me, os CDs andavam fora da caixa, andavam ali para trás e para a frente, portanto, muito comum acho que era dizer, normal. Pois diz que estragaste isso. Exato. Sim, não é? sim. Era muito comum essa frase. E conseguem dizer assim do primeiro jogo, por exemplo, se houve algum nível que mais vos marcou e porquê? Assim, acho que o nível mais icónico é logo o primeiro. É de qualquer pessoa, mesmo que nunca tenha jogado Sonic, eu acho que se vir aquilo ou ouvir a música consegue instantaneamente relembrar-se do Sonic. Portanto, eu várias vezes joguei o jogo. Eu não sei se alguma vez sequer terminei o jogo, porque estamos a falar de uma era em que as pessoas não gravavam o jogo. Tinhas que conseguir passar o jogo todo de início ao fim numa só assentada. Lá está, agora temos as tais melhorias de qualidade de vida neste tipo de jogos que permitem isso. Nas novas coleções é mais fácil. Mas na altura, de facto, tu tinhas que conseguir terminar o jogo de início ao fim, não é? Mas eu lembro-me de começar o jogo incessantemente e começas sempre por este nível. Portanto, eu diria que para mim é aquele mais icónico e que foi altamente bem representado depois também nos filmes. Sim. Trazer esta Green Hill Zone à vida. Sim, a Green Hill Zone é de facto a localização que nós associamos mais ao Sonic. Mas para mim, por acaso, como eu tive a primeira experiência foi com o 2, e agora espero não estar aqui a cometer nenhum erro, diria que a Chemical Plant Zone é aquela que marca mais, até pela diversidade dos biomas que existem em comparação com a Green Hill Zone. A Chemical Plant foi aquela que me marcou mais na altura. E ainda não tivemos isso representado nos filmes, por acaso. Não costuma estar tão presente como a Green Hill Zone em termos de representação do universo. Sim, e pela vossa resposta percebi que ou não sabiam ou não se lembraram que havia um truque que as pessoas usavam na altura, que era quando o ecrã inicial aparecia do jogo, bastava carregarmos de cima, baixo, esquerda, direita, iStart, e aparecia no ecrã apareciam todos os níveis e tu podias escolher para que nível querias ir. Querias ir logo para o último, jogavas o último. Ah, é? Isso acontecia também no 2 ou só no 1? Não, só no 1. Okay, lá está. A experiência eu não me lembro como é que eu soube disto na altura, mas eu usava bastante. A experiência que eu tive com o 1 e também com o 2 é como eu digo, eu tinha 2, 3 anos. Já o facto de jogar já era muito avançado. Essa era a maravilha de jogar nessa altura, é que não havia este tipo de informação. Portanto, nós ouvíamos porque havia um primo ou um amigo que tinha comentado, que tinha descoberto isto, ou tinham visto numa revista. Portanto, não havia redes sociais, não havia a internet. Portanto, a informação propagava-se de uma forma muito diferente de hoje, mas que tinha outra magia, eu acho, porque havia também muitos, pelo menos eu lembro-me nessa altura, de haver também muitos rumores que na verdade não eram realidade. Portanto, haviam coisas que a gente lia e ouvia, mas depois eram um bocado mitos, ok?
Portanto, é engraçado isso. Eram ideias que se criavam na altura. Exatamente, Sim. exatamente. A informação que tínhamos, lá está, ou era por pessoas que conhecíamos ou revistas, e mesmo as próprias revistas entravam na parte dos rumores. Também não era muitas vezes informação totalmente fidedigna, porque lá está, não havendo internet ou não havendo internet para consumo massivo, era tudo à base do supunhamos. Claro, exatamente. E tendo o conhecimento que vocês têm de Sonic, se ele tivesse uma profissão, qualquer uma que fosse nos dias de hoje, Ana, qual seria? Assim, é mais óbvio, seria ser um atleta, não é? Ele já foi. Poderia ser. Nos Jogos Olímpicos com o Mário. Sim, Exatamente, era isso que eu estava-me a lembrar. Se não fosse isso, lá está, talvez pelo seu carisma, talvez cantor ou ator, uma coisa assim. Eu acho que ele tinha bué pinta assim de ser ator, tipo de filme de ação ou uma coisa assim, que ele realmente é uma personagem mesmo muito carismática, sempre com as suas one-liners também, portanto, talvez isso. E para ti, Guilherme? Eu iria para uma coisa que fosse mais funcional para mim, que era, eu às vezes faço algumas encomendas e portanto eu acho que ele podia ser um bom estafeta. Exatamente. Acho que estaria rápido a entregar as coisas. Ok, seria bastante competente. E agora há pouco, Ana, também falavas das músicas e da banda sonora. A banda sonora completa esta experiência, sobretudo no primeiro jogo, é bastante marcante, mas eu consigo também lembrar-me, por exemplo, de músicas de jogos que eu trouxe aqui hoje, de outros jogos de Sonic. Mas o que é que tinha de tão especial a banda sonora naquela altura? Assim, eu pessoalmente identifico, lá está, para mim, duas eras. A primeira era, lá está, dos 16 bits que tu falas, que foi super icónica, a banda sonora, lá está. Mais uma vez a música do Green Hill Zone, acho que toda a gente conhece, e de outros níveis também. E depois, da autoria de Masako Nakamura. Yep. E depois identifico também aqui outra era que para mim foi especial, que foi, depois eu acho que acabou por haver uma transição mais aqui para o rock. O Sonic está muito associado a músicas de rock, nomeadamente os tais Crush 40, Crush 40, como quisermos Sonic chamar, que eu ouvi muito. Pronto, Sonic Heroes e não só, que acabou por ser também aquilo que eu mais identifico como banda sonora do Sonic, e lá está, e usei muitas dessas músicas então nas minhas edições. Talvez a mais conhecida de Sonic, ou uma das mais icónicas, é o Live and Learn, mas existem muitas outras. Portanto, eu, em termos de banda sonora, são esses os dois pontos principais que eu identifico, e que lá está, e que inclusivamente ouvia mesmo de forma casual. Portanto, não era só ouvir no jogo, eu arranjava as músicas e ouvia no meu MP3 como um artista normal, porque as músicas eram a nível instrumental muito interessantes, com muitas guitarradas, mas também com vocals e por aí fora. Estavam bem feitas e por isso prestavam-se a ser também ouvidas fora do jogo. Exatamente. E para ti, Guilherme? Igual, eu se calhar aqui até vou tocar num mais recente. Trouxe os jogos mais recentes, vou falar de um outro jogo mais recente que não está aqui, mas que eu acho que tem a melhor banda sonora. E eu vou falar sobre ele até porque é feita por um português. Vou falar aqui do Sonic Mania, que foi, para muitos, é o melhor jogo da série. Yep. Para muitos fãs mais ligados aos jogos originais podem dizer que não, e podem discordar aqui desta opinião, que se calhar até é minha, dizendo assim. Mas a verdade é que esse jogo, para além de todas as qualidades a nível de jogabilidade, de design, de níveis, etc., tem essa particularidade em que eu acho que a banda sonora é capaz de ser a melhor, feita pelo T. Lopes, que é um compositor português que é muito conhecido neste ramo dos videojogos, principalmente, digamos, a emular este estilo retro. Sim. E para quem está agora a ouvir, está agora no carro, o que seja, lembra-se, o Sonic era muito fixe, mas nunca mais tinha um jogo de Sonic de jeito. Se calhar passem no Sonic Mania, que acho que foi em 2017, 2018, não sei bem. Foi mais ou menos nessa época. O jogo é muito fixe, é 2D, e tem essa banda sonora do T. Lopes que é perfeita, porque consegue capturar tanto talvez a banda sonora dos jogos iniciais, mas também digamos, consegue ali conjugar um pouco com a tal rocalhada, vamos dizer assim, em alguns níveis daquilo que vimos mais nessa tal segunda fase do Sonic, podemos dizer assim, e eu diria que é a banda sonora que marcou mais. Relembrar também, que eu não sei se era algo que tu ias falar, Cristiana, mas o Sonic 3 tem uma particularidade que
o Michael Jackson poderá ou não ter escrito algumas das músicas presentes no jogo. É um dos rumores mais antigos da indústria dos videojogos. É um dos tais mitos do qual a Ana falava. Porque efetivamente, e era sabido que o Michael Jackson tinha ligação com a SEGA, porque a SEGA na altura fez o jogo Michael Jackson, o Moonwalker, acho que era assim que se chamava, inspirado no próprio Michael Jackson como personagem, e eles tinham uma relação próxima e ao que parece ele era muito fã do Sonic e gostou da tal homenagem dos sapatos na capa logo do primeiro jogo. E portanto ele poderá ter escrito algumas músicas, acho que isso é quase sabido que aconteceu. Agora, não se sabe bem se essas músicas continuaram no jogo ou não, por causa de, na altura em que o Michael Jackson escreveu, depois quando ele foi supostamente ouvir através depois do jogo estar digamos em fase demo, o que seja, a placa de som da Mega Drive, ele dizia que, isto novamente rumores, não querendo aqui dizer com 100% de certeza que eu não falei com nenhum deles, que não captava a autenticidade que ele queria no som e que portanto não queria que a sua música estivesse lá presente e teria acabado por retirar. Essas músicas, se existirem, só existem no original, porque isso dizem logo nas novas versões. Lá está, como nessa coleção que aí tenho. Sim. Essa parte das músicas que poderão ser deles estão editadas e foram trocadas por outras. E o Sonic é um personagem que está presente em vários sítios, não é? Não é só nos videojogos. Há muito merchandising de Sonic que está em todo lado. Aliás, as gerações mais novas também já conhecem o Sonic, apesar de ainda não terem o background de conhecê-lo também dos jovens. Estou a falar mesmo das crianças. Há alguma hipótese, Ana, de o Sonic, por exemplo, esgotar-se e já não haver mais por onde se reinventar? Não, acho que não, porque se olharmos para mascotes icónicas como o Mickey, não é? O Mickey continua a aparecer. O Mickey agora fez uma colaboração com a Blue e, portanto, acho que a criatividade é sem limites, não é? E sem dúvida que estamos a viver uma nova era do Sonic, que eu diria que é a era dos filmes, não é? Portanto, o Sonic, lá está, teve o seu auge no início, depois teve ali um período de reinvenção, um período mais perdido que terá sido ali por volta, lá está, da PlayStation 3, não é? Concordas comigo? Muito perdido, não é? muito perdido. Exato, com o Sonic the Hedgehog, que depois houve para essa consola e por aí fora, portanto, mas agora parece que o Sonic se está a reencontrar, portanto, os jogos mais recentes têm tido o avalo dos fãs e também dos críticos, nomeadamente. Portanto, eu acho que agora o céu é o limite. Portanto, tudo depende daquilo que eles querem fazer. Eles também estão a tentar recriar agora o seu multiverso do Sonic. Portanto, tens as séries também. Eu cheguei a ver a série do Knuckles, está muito engraçada, com os filmes e por aí fora. Portanto, eu acho que eles agora vão continuar a alimentar isto até para onde der, porque claramente não só tem sido amado pelos fãs, mas tem chegado a outras pessoas e tem sido filmes com muito sucesso comercial, não é? Portanto, e no próximo ano sai o 4º filme, em 2027. Exatamente. Portanto, ainda temos tantas personagens para pegar. Portanto, agora no último filme tivemos o Shadow, haverá de vir aí a Amy, mas sim, ainda temos uma quantidade ainda gigante de personagens para explorar. Portanto, eu acho que ainda temos alguns filmes e séries pela frente, pelo menos, para além das outras séries sem ser live action que já houve no passado e de vez em quando eles decidem fazer um pick-up. Sim, até aproveito para dizer aqui que havia uma série que eu via aqui na SIC, que era, acho que era o Sonic X. Devia ter, eu também vi, devia ter 8 ou 10 anos e eu lembro-me de ver nas manhãs da SIC. Portanto, dá para ver, lá está a continuidade do Sonic. Em relação à tua pergunta, Cristiana, sobre se haverá oportunidade de não haver mais oportunidades para a frente, eu acho que não, porque de facto ele teve esse período perdido, como a Ana disse. Se calhar um período que eu posso chamar de período a passar para a idade adulta. O Sonic estava a sair da casa dos pais, dores de crescimento, não sabia exatamente assim o que fazer, as casas estão caras, não sabe para onde se virar, e então andou ali em aventuras, em jogos. Fãs, né? Os próprios fãs se calhar também estavam a optar por outro tipo de jogos, estávamos a jogar outras coisas, a explorar outras coisas. E de facto ali passou muito mal porque os projetos iam muito, não respeitavam às vezes o próprio legado do Sonic e tentavam entrar em tendências do mercado dos videojogos. Isso não correu tão bem. Eu acho que o Sonic Mania é talvez mesmo o ponto de viragem, pelo menos para mim foi, em termos de retomar novamente a ligação com este universo. E lá está. Se ele conseguiu sobreviver àquela parte da vida em que teve jogos que
Eu nem vou dizer que são maus, tirando o Sonic 2006, o do lançamento da Xbox 360, que esse é efetivamente um mau jogo. Mas a música é boa, a theme é boa. E a história também, a relação dele com a humana, que fica ali um bocado esquisito. Mas ele conseguiu aguentar-se nessa altura. Eu não acho que vai ser agora que irá perder. E a parte que eu não consigo dizer tão bem, porque eu não me dou com tantos jovens atualmente de idade, lá está, que estejam em escola, etc. Mas a ideia que eu tenho é que é uma personagem que continua a ter essa ligação. Se calhar não tanto por estes jogos, mas pelos mais novos, até pela presença no Super Smash Brothers, que muita gente joga, por TikTok, etc. Ou seja, é uma nova forma de atingir esse público e eu acho que ele está a conseguir. E lá está, os filmes, é um sucesso brutal e quanto a isso acho que vai ser difícil este comboio parar. Ana, Sonic pode ser considerado uma obra de arte? Acho que sim, qualquer videojogo é uma obra de arte, não é? Para uns uma maior obra de arte do que para outros, não é? Mas para mim, sem dúvida, acho que o nível de iconicidade, se é que podemos chamar-lhe assim, do Sonic, acho que podes falar que é uma obra de arte e acabou por influenciar uma data de outros jogos do mesmo género, portanto diria que sim, claro. Guilherme, concordas? Concordo, porque lá está, tal como qualquer jogo, vou dizer que nem é só uma obra de arte, são várias, porque tu tens a junção da parte musical, a junção da parte narrativa, design gráfico, design de níveis, ou seja, são muitos artistas a trabalhar para um conceito que depois resulta. E eu acho que a melhor forma de vermos que é uma obra de arte é que um ator como o Jim Carrey atualmente só faz Sonic. Portanto, eu acho que é um sinal de que é uma personagem, uma obra que conseguiu marcar as pessoas de forma a pensar nele dessa forma. E eu diria que sim. Muito obrigada aos dois por me terem ajudado nesta viagem no tempo pelo universo de Sonic. Muito obrigada. Obrigada por teres estado desse lado. Com apresentação, guião e produção de Cristiana Reis, Geração Gamer é um podcast original da SIC Notícias, com coordenação e sonoplastia de João Martins, direção de Joana Beleza e de Bernardo Ferrão. Com um agradecimento especial à editora de cultura, Graça Costa Pereira. O vídeo é de Carlos Paes, a fotografia de José Fernandes. Até ao próximo episódio.